E se eu te dissesse que a nação mais perigosa da Bíblia nunca deixou de existir, apenas mudou de forma menos e hoje está mais ativa do que nunca? Ao longo das Escrituras, uma nação se destacou não apenas pelo seu poder militar, mas pela sua capacidade de corromper, seduzir e dominar espiritualmente povos inteiros. Essa nação é conhecida como Babilônia. Mas não pense que estamos falando apenas de ruínas antigas ou de um império esquecido nos livros de história. A Babilônia, na Bíblia, vai muito além de um território físico. Ela representa um sistema, um espírito, uma influência invisível que seduz, engana e afasta as pessoas de Deus de maneira sutil e extremamente eficaz. Desde os tempos antigos, reis poderosos se levantaram sob sua bandeira, impondo medo e idolatria. Mas o mais assustador não era sua força militar. Era sua capacidade de fazer o errado parecer certo, de transformar pecado em cultura, e de fazer multidões seguirem um caminho de destruição sem perceber. E aqui está o ponto mais perturbador. A Bíblia não trata a Babilônia apenas como algo do passado. Em livros proféticos como Apocalipse, ela reaparece, mais influente do que nunca. Mas como isso é possível? Como uma nação antiga pode estar de volta hoje? E se os sinais estiverem diante dos nossos olhos, mas ninguém está percebendo? Se isso já te fez pensar 2 vezes, comenta aqui embaixo. Eu quero entender, porque o que você vai descobrir nas próximas partes pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. Se a Babilônia não é apenas um lugar, então, onde ela está hoje? Para entender isso, precisamos voltar ao momento em que tudo começou. A origem desse sistema não está apenas em impérios ou reis menos, mas em uma ideia, uma ambição perigosa, que nasceu no coração humano. Viver sem Deus, mas ainda assim, parecer poderoso lá, Nices, vemos a construção da famosa Torre de Babel, um projeto liderado por homens, que queriam alcançar os céus por seus próprios meios. Não era apenas uma construção, era uma declaração de independência de Deus. E é exatamente aí que nasce o espírito da Babilônia. Um sistema onde o orgulho substitui a fé, onde o homem se coloca no centro de tudo, onde a verdade é distorcida. E cada um passa a viver do seu próprio jeito, acreditando que está certo. Mas o mais impressionante é que esse sistema nunca desapareceu. Ele apenas evoluiu em Apocalipse. A Babilônia é descrita não como uma cidade comum, mas como algo global. Uma influência que alcança nações, culturas e até mentes. Um poder que não domina apenas territórios, mas pensamentos. E talvez seja por isso que seja tão difícil perceber. Porque hoje, a Babilônia não se apresenta como inimiga. Ela se apresenta como algo desejável. Ela está nas ideias que parecem libertadoras, mas afastam da verdade. Está nos valores que parecem normais, mas contradizem tudo aquilo que Deus ensinou. E o mais perigoso, muitas pessoas estão vivendo dentro desse sistema, sem sequer desconfiar. Mas afinal, como identificar isso no mundo atual? Como identificar a Babilônia nos dias de hoje, se ela não tem rosto, bandeira ou fronteiras? A resposta está nos padrões em Apocalipse. A Babilônia é descrita como algo sedutor, atraente, quase irresistível. Ela, ela convence, não obriga menos, ela seduz. E é exatamente isso que a torna tão perigosa. Ela se manifesta em sistemas que normalizam o que antes era considerado errado, em culturas que celebram o ego acima de tudo, em mensagens que dizem: siga seu coração, mesmo quando isso te afasta completamente da vontade de Deus. Parece familiar? A Babilônia moderna não precisa destruir pela força, porque ela conquista pela influência. Ela está presente quando a verdade é relativizada, quando o certo e o errado deixam de existir, quando tudo passa a ser aceitável, desde que pareça bom aos olhos. E talvez o sinal mais forte esteja aqui. A inversão de valores. Aquilo que é de Deus
começa a ser rejeitado, enquanto aquilo que vai contra ele é exaltado, promovido e até defendido como progresso. E o mais assustador, isso não acontece de forma óbvia. Acontece aos poucos, silenciosamente. Até que, quando você percebe, já está inserido nesse sistema. Mas existe um detalhe crucial, que muitos ignoram. A Bíblia não apenas alerta sobre a Babilônia, ela também anuncia a sua queda. E quando isso acontecer, de que lado você estará? A queda da Babilônia não é uma possibilidade, é uma certeza em Apocalipse. Existe uma declaração forte, direta e impossível de ignorar. Caiu a grande Babilônia. Não é um aviso simbólico apenas, é um anúncio do fim de todo o sistema que se levanta contra Deus. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Antes da queda, existe um chamado. Um convite urgente, quase um grito no meio do caos. Sai dela, povo meu! Isso significa que, mesmo vivendo em meio a esse sistema, ainda existe escolha. Ainda existe saída. Ainda existe a chance de não ser levado pela mesma queda. Porque a Babilônia pode até seduzir, mas ela não pode obrigar. A grande pergunta nunca foi se ela vai cair, mas sim, quem vai permanecer de pé quando isso acontecer? E talvez nesse exato momento, você esteja percebendo algo que antes passava despercebido. Pensamentos, influências, hábitos, coisas que pareciam normais, mas que agora começam a fazer sentido de uma forma diferente. Isso não é coincidência, é despertar. E agora que você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite. Se essa mensagem abriu seus olhos de alguma forma, escreve aqui nos comentários. Eu não vou fazer parte disso, porque essa decisão pode definir muito mais do que você imagina. E se você quer continuar entendendo verdades profundas como essa, já se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa enxergar isso também, porque a verdade foi revelada, mas poucos estão dispostos a enxergar.